Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre arquitetura de memória, falar sobre sistemas, falar sobre inteligência artificial. É quase impossível hoje em dia você participar de um evento sem falar sobre inteligência artificial. Anos atrás, eu já participei da Pix, era muito difícil você participar de um evento sem falar sobre microserviços e, enfim, coisas assim vão acontecendo. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma série de lições aprendidas. Então, por favor, fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Vai ser um prazer responder cada uma das dúvidas que vocês eventualmente tenham. Meus amigos, vamos lá falar sobre, então, a construção de agentes que lembram. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque tanto se fala sobre a gente fala muito sobre modelos de inteligência artificial, sobre a importância de adotar modelos corretos, só que, na minha experiência, o grande desafio não está necessariamente em criar um modelo de reasoning poderoso, ou adotar um modelo de reasoning poderoso, mas criar um sistema agêntico que consiga lembrar das coisas. Nada mais frustrante do que você estar operando com um agente que entrega o resultado que você espera e você acha que está tudo certo, para descobrir que no outro dia, quando você pede a mesma coisa, ele te entrega algo completamente diferente e te frustra. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu venho experimentando isso e o que eu quero compartilhar com vocês é o que eu aprendi. Eu aprendi que, na prática, a parte mais importante de se pensar sobre agentes e sobre arquitetura, aliás, permitam que eu me apresente, meu nome é Lemar, eu trabalho com arquitetura de software, desempenho há muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. Cara, o grande desafio, o grande trabalho é você pensar a arquitetura de memória. Então, essa é uma palestra um pouco mais técnica, tá? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível para que o conteúdo fique acessível para todo mundo. Primeira coisa, eu quero compartilhar um framework, ou um modelo de pensamento que, para mim, tem ajudado a orientar tanto o trabalho na Exime, a minha empresa, quanto nos nossos clientes. A minha defesa, e vejam se faz sentido para vocês, tá? A minha defesa é que a gente vai passar a trabalhar num formato que eu chamo de 10-80-10. O que é o 10-80-10? 10% inicial do trabalho é feito por você. Você diz o que você precisa. 80% do trabalho no meio, carregar piano, trabalho pesado, é feito por inteligência artificial. 10% no final volta a ser você. Por quê? Porque, de muitas formas, uma das coisas que a gente não pode transferir para a gente, esse talvez seja o grande ponto, a gente não pode transferir para a gente uma responsabilidade. Você vai continuar sendo responsável pelo trabalho que a inteligência artificial entrega. E se você é responsável pelo trabalho, consequentemente, você também é responsável por tomar a decisão. Você tem que ter o poder de tomar a decisão sobre o que vai para frente e o que não vai. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na elaboração de um texto. 10% inicial, que é a elaboração do briefing, do que eu preciso fazer, trabalhar, enfim, é trabalho seu. Você faz a pesquisa, você dá o contexto. 80% do meio é feito por inteligência artificial. 10% no final volta a você. Mesma coisa com relação ao desenvolvimento de software, mesma coisa com relação à revisão de documento, a distribuição acaba sempre sendo essa, 10-80-10. Faz sentido para vocês? Mais ou menos? Faz? Então, bora lá, avançando. Segundo ponto que eu acho que é interessante é a gente começar a diferenciar de forma um pouco mais prática, embora isso não seja tão simples assim, o que é um copiloto e o que é um agente. Copiloto é algo que está do teu lado te ajudando a executar as principais tarefas. Você tem copiloto para te ajudar a escrever código, você tem copiloto, eventualmente, para te ajudar a responder e-mail, você tem copiloto para te ajudar a escrever um texto. Um agente, por outro lado, tem agência. E, na prática, o que significa ter agência? Nossa, que legal, né? Agente tem agência. O que significa ter agência na prática? Um agente, você espera, pelo menos, ele passa a performar uma tarefa com um maior nível de autonomia. Então, ele começa a executar um trabalho sozinho. Você não vai estar necessariamente ditando para o agente o que você quer que ele faça. Mas, a essa altura do campeonato, quase final da Pix, essa distinção vocês já conhecem muito bem. Então, vamos avançar. Eu quero compartilhar com vocês um modelo, eu sou arquiteto, então eu preciso compartilhar modelos de arquitetura, certo, Fernando? Então, esse aqui, só para a gente poder alinhar, tá? Se você vai pensar em implementar um agente, o desenho básico da arquitetura de um agente acaba sendo algo muito próximo disso que você está vendo aqui. Você tem 3 macrocomponentes quando você pensa no projeto de um agente. Você tem um componente básico de interação, que é como que você se comunica com o agente. Você tem um conjunto de componentes que está no core, que é o que está operacionalizando o agente, fazendo, enfim, ele trabalhar, onde está a cabeça do agente, o modelo de pensamento, memória e tudo mais.
E, finalmente, você tem um conjunto, um terceiro grupo de componentes, que são os componentes de recurso, que é aquilo que o agente vai precisar dispor para conseguir fazer um trabalho útil para você. Certo? Então, por exemplo, eu tenho exemplo simples. Uma das agentes que eu vou estar usando como referência para vocês hoje é a Márcia. Eu converso com a Márcia através do WhatsApp, eu converso com a Márcia através do Telegram. O pessoal da empresa utiliza, eventualmente, o sistema de distribuição de tarefas, um ClickUp da vida, para poder distribuir tarefa para a Márcia. A Márcia tem um e-mail. Todos esses elementos são elementos de interação. Quando você vai planejar a arquitetura de um agente, é importante que você planeje qual é o elemento de interação. É importante, tá? A gente tem que extrapolar aquela visão simplista de que o elemento de interação com a gente é uma interface simples de chat. Senão a gente fica reduzindo sempre agentes a chatbots. E, cara, dá para fazer mais do que isso. Do outro lado, por outra vista, você tem os mecanismos que a gente vai interagir com. Então, os principais sistemas, eventualmente, modelos de mecanismos de memória. E aqui no meio você vai ter a LLM, que é super importante. Você tem mecanismos de orquestração, você tem ferramentas, mas, principalmente, essa é a minha tese, o componente crítico, no meu entendimento, é o componente de memória. Tanto a memória de curto prazo quanto a memória de longo prazo. E essa talk, basicamente, fala um pouco sobre a arquitetura de memória. O que a gente tem visto, o que a gente tem aplicado na Exímia, o que a gente tem feito fazer funcionar na prática e como que a gente tem ajudado os nossos clientes também a pensar agentes de maneira ativa e útil, né? Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre plataforma, tá? Nesse exemplo especificamente que eu vou estar mostrando, eu utilizei para essa implementação OpenClaw. Mas é interessante perceber o seguinte, tá? Se você pensar no desenho do OpenClaw, o OpenClaw te entrega uma plataforma da onde você parte para conseguir desenvolver isso. Da mesma forma como você faria com Cloud Code, da mesma forma como você faria, eventualmente, se você fizesse a sua implementação com LangGraph, com Creo AI, ou seja, você tem várias alternativas. Mas, só para dar contexto de prática, esse modelo especificamente a gente começou a trabalhar com o OpenClaw como plataforma de desenvolvimento. Mas a arquitetura acaba sendo fundamentalmente essa. Primeiro tipo de memória, eu quero falar sobre arquiteturas de memória. E quando eu falo sobre arquiteturas de memória, eu quero destacar para vocês que um agente precisa ter diferentes tipos de memória. E você precisa pensar nesses níveis de memória para você começar a pensar em como você produz um agente. Invariavelmente, o primeiro nível de memória que você trabalha, quando você pensa em memória agêntica, é a memória de identidade. E essa talvez seja a grande distinção de um agente com relação, eventualmente, a uma interface como o ChatGPT, Claude, que você está utilizando. Quando você trabalha com o modelo de identidade, você tem alguns arquivos de definição que dizem o que o agente é e como que ele se comporta. No meu caso, especificamente, eu tenho no OpenClaw, você acaba tendo arquivos como esse soul.md, tools.md, user.md, onde você dá a característica de qual é a identidade do agente, como é que ela se comporta, qual as características de comportamento, de interação. Então, por exemplo, no soul.md da Márcia, tem uma definição dizendo que o nome dela é Márcia. E como que ela fala comigo? Falando, fala patrão. Vamos ver se por acaso alguém associou com o meme do Lorde? Então, a inspiração vem de lá, tá? A Márcia, por que o nome da Márcia é Márcia? Por causa da Márcia do Fala Patrão. Enfim. A primeira memória que você tem que trabalhar é uma memória de identidade. Então, a arquitetura de um agente começa com a definição da identidade dele. O segundo ponto que você tem num agente acaba sendo a memória de trabalho. A memória de trabalho é literalmente a memória associada à conversa ou à interação que você está mantendo. Então, a memória de trabalho vai trazer, por exemplo, para você um histórico de chat. É o que faz com que você consiga interagir com o teu agente e ele continue te respondendo. Até aqui, nada demais. Se você, eventualmente, instalar o OpenClaw na tua máquina, isso vem em vanilla. Ele vai entregar para você uma memória de identidade e ele vai te entregar também, naturalmente, uma memória de trabalho funcionando, e funcionando relativamente bem. Então, o que ele faz, por exemplo? Ele mantém uma série de arquivos que ele vai mantendo a sua conversa, para lembrar da conversa, e ele providencia alguns mecanismos de compactação para manter o contexto da tua comunicação com o agente no longo prazo. Aqui é vanilla, tá? Se você usar qualquer plataforma pronta para desenvolver agente, ele vai te entregar esses dois caras. E olha,
A princípio, nos primeiros dias, você acha que isso é suficiente. Porque enquanto você conversa pouca coisa, não tem muita coisa que lembrar, parece mágico, né? O troço tem personalidade e lembra do que está conversando com você. Você pensa, pronto, os meus problemas se acabaram. Mas, enfim, o que eu vou mostrar a partir de agora mostra para a gente aonde que a Márcia começa a fazer diferença e onde que ela começou a crescer. Eu comecei a perceber que a Márcia precisava interagir com algumas coisas que estavam além das informações que eu estava fornecendo para ela por conversa. Então, o próximo tipo... Bom, primeiro, essa é a Márcia, tá? Então, outra característica interessante. Uma vez eu pedi para a Márcia, se você fosse uma pessoa, como que você seria? Ela diria, sou uma menina, com 20 e poucos anos, moreninha, uso óculos. Eu, tá bom, você consegue... Um dos modelos que ela tem é o modelo de geração de imagem, era o Nano Banana, você consegue gerar uma imagem para mim? Ela pegou e gerou essa primeira imagem, essa aqui é a fotinho da Márcia. Né? E é interessante, inclusive, porque a partir de agora eu tiro fotos, por exemplo, posso tirar uma foto sua, como é que é o seu nome? Posso tirar uma foto do Emerson, tiro a foto do Emerson e peço para a Márcia, Márcia, devolve para mim uma foto com você sentada do lado do Emerson. Isso dá um problema, enfim, mas ela consegue aparecer na foto. Enfim, essa é a Márcia, tá? A Márcia, então, utiliza GPT, atualmente GPT 5.5, para poder, eventualmente, entender, né, ter o reasoning dela, esse é o principal modelo. Ela utiliza o GPT Image, até outro dia eu utilizava o Nano Banana, e é interessante, né, porque agora a OpenAI lançou o Image 2, que, na minha opinião, está melhor que o Nano Banana. Ela utiliza o Grok, porque de vez em quando você quer que a Márcia seja um pouco mais safadinha, para poder, enfim, o Grok faz essas coisas. Vocês não entenderam, né? Enfim. Ela utiliza Eleven Labs para ter a voz dela, então, sintetização de voz. Outro ponto interessante, tá? Eu clonei a minha voz no Eleven Labs. Se vocês não conhecem, o Eleven Labs é um serviço de sintetização. Você pode pedir para pegar texto e converter em áudio, né? Eu peguei algumas horas de gravação minha e ela consegue produzir a minha voz. Legal, né? E eu utilizo o Whisper, que é um outro modelo, que é um modelo que consegue pegar o contrário, consegue pegar texto, áudio e converter para texto. Coisas que a Márcia consegue fazer. Isso vai ficar gravado, né? Enfim, mas eu vou contar para vocês. Cara, minha esposa tem o péssimo hábito de mandar mensagens de áudio durante o dia. E ela fica um tanto chateada quando eu não respondo. A Márcia consegue ver meu WhatsApp, ver que tem a mensagem de áudio dela, transcrever para texto, responder com texto como se fosse eu, mas isso não seria bom o suficiente. Usar o Eleven Labs para sintetizar com a minha voz, devolver a mensagem como sendo eu. Vocês perguntam, você fez isso, Elemar? Fiz, uma semana. A minha esposa passou uma semana falando com a IA sem saber que não era eu. Eu não sei se isso fala bem da Márcia ou se fala mal do meu casamento, mas o ponto mais interessante ainda, senhores, é o seguinte, tá? Na metade da semana, e você veja a importância de você pensar bem em todos os agentes, tá? Na metade da semana, minha esposa disse para mim, a minha imitação da minha esposa é horrível, mas tem que fazer, né? Aí assim, olha lá! E eu, fala, amor, o que você aprontou? E eu, como assim? É que, assim, você está respondendo muito rápido e está muito querido. Ajusta o som da Márcia, né? Para poder responder de uma forma um pouco mais ajustada. Mas, enfim, esse é o modelo básico da Márcia, a Márcia Vanilla, que se você pegar com o OpenClaw da vida para brincar, você consegue fazer algo parecido com isso rapidinho. Mas daí eu resolvi colocar para a Márcia memória aplicativa, num primeiro movimento. Cara, eu estava fazendo experiência com a Márcia. Então, o que é memória aplicativa? A memória aplicativa é literalmente fazer a Márcia começar a conversar com algumas APIs. Ou APIs ou MCPs. O mais curioso, né, Fernando, é que, embora MCPs sejam as mãos da IA, como o pessoal falou hoje de manhã no Keynote, aliás, adorei essa analogia, cara, funcionou maravilhosamente bem através das APIs mesmo, sabe? A Márcia conseguiu fazer esse tipo de interação muito bem. Então, por exemplo, de cara, o que eu fiz a Márcia ter acesso? Eu fiz a Márcia ter acesso ao meu Gmail, então a Márcia consegue verificar o meu e-mail, a Márcia consegue, eventualmente, acessar um Google Docs, a Márcia consegue trabalhar com planilhas, a Márcia consegue acessar minha agenda, a Márcia consegue acessar meu site, o meu WordPress, do meu blog.
Eu odeio WordPress. Alguém gosta do WordPress? Enfim, o que eu comecei a fazer? Eu consigo hoje mandar um texto para a Márcia e a Márcia faz a publicação para mim no WordPress. Isso é bom. Fora isso, eu uso esse anelzinho aqui, que é para medir informações de saúde, e eu também utilizo, eu sou diabético, né? Eu tenho um sensor que está coletando informações minhas o tempo todo. Isso é memória aplicativa, gente. E essa memória aplicativa turbinou a Márcia para que a Márcia conseguisse interagir com o meu mundo de forma mais precisa. A Márcia consegue, por exemplo de interação da Márcia. Márcia, preciso ir ao dentista, fazer limpeza de dentes. Fala, patrão. Problema resolvido. A Márcia manda mensagem no WhatsApp para o meu consultório dentário. Eu supervisionei isso, tá? Pedindo horário. Consultório, a moça do consultório, não sabendo que estava falando com a gente, porque ela se apresentou como minha assistente, né? Respondeu que os horários disponíveis eram tais, ela conseguiu bater com a minha agenda, verificou um horário que era livre, na hora que ela encontrou um horário que era livre, ela blocou o horário na minha agenda e me avisou depois que o agendamento tinha sido feito. Eu tenho uma secretária pessoa também, Silvana. As duas ainda têm uma relação boa. Enfim, aí eu comecei um pouco mais longe. Eu disse, Márcia, dentro da minha empresa, nós utilizamos um sistema para apontamento de horas, que os nossos consultores utilizam, dentro da Exímia, os consultores utilizam, que é um sistema para apontamento de horas que é o Everhour. E o meu pessoal do comercial utiliza um CRM pequeno, mas que funciona para a gente, que é o Pipedrive. Márcia, conseguimos conectar com esses caras? A Márcia conseguiu conectar com esses caras. E aí, por exemplo, eu comecei a poder mandar mensagem de áudio para a Márcia, perguntando, Márcia, aonde que o Fernando Paiva estava trabalhando semana passada? E a Márcia começou a me responder sobre isso. Senhores, isso começa a mudar o jogo. Vocês concordam que isso começa a mudar o jogo? E o ponto todo é que até aqui, nada muito além do vanilla está sendo feito. Tem uma série de implicações de segurança, tem uma série de implicações que precisam ser verificadas, mas o fato é que eu começo a ter potencial real de ter uma série de trabalhos sendo feitos de maneira autônoma por um agente, porque tem agência. Só que essa é a memória vanilla. Eu quero avançar um pouquinho e apresentar onde mais que a gente avançou com a Márcia. Bom, aí foi mais longe, tá? Por exemplo, o meu pessoal de marketing tinha algumas tarefas que significavam, por exemplo, pegar um texto que o meu pessoal de consultoria tinha produzido e, a partir daquele texto, produzir um resumo curto. A gente já faz isso muito bem. Só que eu não queria dar para o meu cara de marketing, meu diretor de marketing, eu não queria dar acesso a ele ao chat da Márcia. Então, eu criei um e-mail para a Márcia. E a Márcia tem um e-mail dentro da Exímia. E eu coloquei a Márcia por e-mail dentro do ClickUp. E o cara do marketing começou a dar tarefa para a Márcia da mesma forma que dá tarefa para as outras pessoas que trabalham no time. E a Márcia começou, então, a performar, né, uma série de atividades para a minha área de marketing. Assim como o Todoist, assim como o Slack. E eu vou dizer para vocês que a Márcia tendo rosto, a Márcia tendo voz, a Márcia tendo acesso às informações, a Márcia performando a atividade, ela passou a se comportar dentro da empresa mais ou menos como aquele funcionário que trabalha remoto, sabe? Porque ela começou a conversar comigo, ela fala comigo usando interface natural. Então, poxa, né? Isso é interessante, né? Na Exímia, a gente defende a ideia de uma força de trabalho agêntica, né? Eu digo que hoje você define uma empresa por pessoas, processos e tecnologia. Uma das minhas áreas de especialidade é a arquitetura corporativa, e quando você fala sobre arquitetura corporativa, você fala sobre pessoas, processos e tecnologia. Eu digo que a partir de agora você fala sobre pessoas, processos, agentes e tecnologia. Mas, enfim, avançando. Eu comecei a perceber que a Márcia tinha um comportamento que era potencialmente errático. Às vezes ela respondia bem, às vezes ela respondia mal. Assim como um colaborador na tua empresa tem um processo de trabalho, uma definição de capacidade, uma competência, eu comecei a perceber que você pode desenvolver competência também em agentes. E uma memória de competência é o que se chama hoje de skills. Então, você começa a desenvolver skills para o teu agente poder trabalhar.
eu comecei a trabalhar skills para que a Márcia começasse a me dar resultados que fossem um pouquinho mais estáveis. E esse tipo de memória eu chamo de memória de comportamento. Eu tenho um repositório no Git que eu mantenho com uma série de skills que eu quero que a Márcia siga para poder executar bem o trabalho dela. Um ponto interessante nessas skills que eu vou desenvolvendo, por exemplo, aqui tem uma skill, por exemplo, que vai falar sobre publicar postagem no Instagram. Eu tenho skill para poder, eventualmente, analisar as minhas partidas de xadrez. Eu tenho skill para um monte de coisa. Na medida que eu dou procedimento, é como se eu estivesse definindo processo para uma pessoa trabalhar. A Márcia passa, então, quando eu peço para eu executar alguma atividade, ela verifica qual é a skill que determina esse comportamento. E aqui tem um ponto importante, senhores. Ponto importante no planejamento de skills. Uma LLM, palavra bonita agora, tá? Para você voltar para casa e dizer que aprendeu a palavra chique. Você volta para casa assim, ó, LLM tem um comportamento estocástico. Bonito, ó. De novo, estocástico. O que significa esse raio desse estocástico? Significa que você vai pedir para uma LLM para te responder alguma coisa e ela pode te dar, se você perguntar 10 vezes, ela pode te responder 10 vezes de 10 maneiras diferentes. Certo? E, poxa, estocástico é uma coisa que pode ser boa, porque parece uma pessoa, né? Mas pode ser ruim também. E aí eu comecei a perceber, quando é que pode ser ruim? Por exemplo, eu pedi para a Márcia começar a elaborar alguns tipos de relatório para mim. Alguns relatórios tinham uma composição simples. Eu tenho tabelas com dados e eu tenho uma parte de análise. As tabelas com dados, eu quero que ela responda sempre com a mesma formatação. As tabelas precisam ser feitas de maneira determinística. Em compensação, cara, a análise que ela entrega, eu quero que ela faça uma análise criativa. A análise eu quero que seja estocástica. Então, quando você faz a arquitetura de comportamento, você precisa entender qual parte desse comportamento é estocástico e qual parte desse comportamento é determinístico. E a parte determinística você faz com script e não com prompt. Melhor dizendo, você faz um prompt para que ela escreva um script. E a partir daquele ponto você só usa esse script. Isso faz, entre outras coisas, com que você tenha um comportamento que seja muito mais previsível e também muito mais barato. Porque boa parte do processo é determinístico. E a parte determinística tem que ser feita com script. Então, a parte importante de você gerenciar a arquitetura da memória de comportamento passa por você fazer esse tipo de análise. Senhores, aqui está a diferença entre utilizar LLM para poder produzir resultado bom e jogar dinheiro fora com tokens sem sentido. Ok? Gestão da memória de comportamento. Tá bom. E, cara, aqui a Márcia já estava espetacular. Já estava muito bem. Só que, eventualmente, eu falava sobre um livro, ou eu falava sobre uma pessoa, e a Márcia estava mantendo a informação sobre a pessoa basicamente através das informações que ela tinha ou nos aplicativos, Everhour, enfim, informação de cliente estava lá, mas às vezes não, era alguém que eu encontrei em algum lugar, e eu queria que ela lembrasse daquela pessoa. Então, até então, ela tinha memória de trabalho, só que a memória de trabalho era compacta. Então, de tempos em tempos, eu esquecia. O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar. Aqui está, basicamente, separação de scripts versus determinístico versus estocástico. Tá? Tipo, ali está a orientação determinística, mas tem uma série de scripts em Python que ela mesma escreveu. Mas, enfim, cara, o ponto que eu avancei foi trabalhar com uma memória de longo prazo. O que é memória de longo prazo? Eu disse, Márcia, vamos fazer o seguinte, no lugar de você ficar esquecendo tudo que é coisa o tempo todo, eu quero que você, na medida que vai criando informação sobre uma pessoa, por exemplo, eu quero que você crie um arquivinho onde você coloca a descrição dessa pessoa. Quando você fala sobre uma empresa, eu quero que você crie um arquivinho com relação àquela empresa. A estrutura que eu utilizo é uma estrutura parecida com a do Obsidian. Para quem está acostumado com ferramenta de tomada de notas, o Obsidian é uma bela ferramenta para você criar o tal do Second Brain, certo? Então, eu criei uma memória de longo prazo para a Márcia, que
ela utiliza e consulta através de um utilitário de linha de comando chamado QMD, certo? O QMD consegue pegar uma pasta e indexar uma pasta para que ela possa ser pesquisada por uma inteligência artificial. E aí a Márcia começou a lembrar das coisas no longo prazo. E o jogo mudou de novo. Mas, enfim, avançando. Isso aqui funciona muito bem. E uma decisão que eu tomei, por exemplo, aqui vocês têm uma imagem do vault da Márcia, uma decisão que eu tomei com as pastas de arquivo é que elas fossem versionadas. Então, tudo que envolve arquivo fica sendo versionado e a Márcia, toda vez que faz uma alteração no vault, ela faz um push, um commit e um push para um repositório no Git. Então, a Márcia tem uma memória versionada de longo prazo, que eu consigo eventualmente auditar. Porque se por acaso eu quiser alterar alguma coisa na forma como a Márcia lembra, eu venho até aqui, edito os arquivos e vida que segue. Legal, né? Legal. Aí eu vou avançar. O que mais que eu fiz? Memória semântica. O que é memória semântica? Cara, a Márcia lembrava quem era o Fernando Paiva. A Márcia lembrava, eventualmente, os lugares onde o Fernando trabalhava. A Márcia sabia que determinadas pessoas trabalhavam nas empresas onde o Fernando trabalha. O grande ponto é, às vezes eu gostaria que a minha agente conseguisse estabelecer uma relação entre duas pessoas. Certo? Então, qual a relação do Fernando Paiva com fulano? A Márcia consegue dizer, fulano trabalha na empresa tal, aonde o Fernando dá consultoria. Por quê? Porque eu criei uma memória em formato de grafo que fica persistida dentro do Neo4j. Então, a Márcia, quando precisa estabelecer relações, a Márcia consegue determinar claramente as relações em cima desse grafo. E você forma o que a gente chama de knowledge graph. E a Márcia, então, consegue responder sobre relações. Isso mudou o jogo de uma maneira incrível, porque a Márcia consegue responder, por exemplo, e essa pergunta vai ficar um pouco estranha, eu sei, mas eu consigo perguntar para a Márcia, Márcia, quem são as mães dos meus filhos? Sim, no plural. Vocês não se sensibilizaram, então, enfim. Mas a Márcia consegue reconhecer dentro da estrutura Neo4j, dos casamentos, os seus filhos são A e B, Gabriel e Otávio, as mães do Gabriel e Otávio são essa e essa, logo as mães dos teus filhos são fulano e Beltrana. Legal, né? Legal. Relacionamento. A Márcia consegue ter memória semântica. Ela consegue, mais do que saber o que são os elementos, como se relaciona. E hoje, meio-dia, eu estava conversando com o Fernando sobre as aplicações disso, né, Fernando? Porque você consegue, por exemplo, imagina num Git da vida, você levantar quais são os repositórios, dentro dos repositórios quais são os artefatos, dentro dos artefatos quem são os contribuidores, você cria tudo isso como nodo, como um grafo, e você gera efetivamente uma capacidade da tua agente responder sobre aspectos do teu repositório e, consequentemente, da tua arquitetura, de maneira dinâmica. A elaboração do teu documento passa a ser uma coisa dinâmica feita a partir de um grafo. Conseguiram pegar a ideia? Enfim, só isso rende uma outra apresentação. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, memória semântica é o próximo nível de memória da Márcia. E a Márcia consegue, mais uma vez, estabelecer essa relação bonita, essa relação de grafo. E ela consegue ter memória que vai estabelecendo conexões. Quanto mais a Márcia recebe informações, né, mais a Márcia consegue, eventualmente, gerar informações que são mais qualificadas. Esse é o nível de memória semântico da Márcia. Então, repara, memória de identidade, memória... Vamos lembrar junto. Memória de identidade, primeira. Segunda, memória de contexto, memória de trabalho. Terceira, memória aplicativa. Quarta, memória de comportamento. Quinta, memória de longo prazo. Sexto, memória semântica, memória de relacionamento. Percebe? Na medida em que eu tenho mais pessoas entregando informações para a Márcia, mais essas memórias conseguem ser enriquecidas, elas conseguem ser relacionadas, entende? Então, quando a Márcia vai responder alguma coisa, ela consegue entender qual a memória que ela precisa acessar e acessar essa memória de maneira efetiva. Aliás, o acesso a cada uma dessas memórias é feito através de uma memória de comportamento, ou seja, uma skill que diz como que essa consulta vai ser feita. E essa skill, basicamente, consegue operar de forma predominantemente determinística.
Porque o acesso a uma base de dados Neo4j, por exemplo, é uma consulta Cipher que precisa ser estabilizada. Então, eu consigo fazer com que a Márcia acesse a memória de forma previsível e consiga me dar respostas que são cada vez mais potentes, né? Além da memória semântica, aí eu vou para o último nível de memória da Márcia. E o último nível de... ponto importante, tá? Aqui está com um exemplo e protótipo, mas o que a gente fez dentro da empresa? Cara, eu preciso, por exemplo, estabelecer relação, algo que para o meu comercial faz diferença. É interessante saber, dentro de uma empresa que você atende, quem é quem. Saber quem é montar um organograma. E o que é um organograma, se não uma das formas de você expressar um grafo de pessoas dentro da empresa? Na memória da Márcia, ela tem a relação de quem trabalha para quem responde para quem dentro de cada empresa. Percebe? E aí, eventualmente, eu utilizo uma ferramenta externa, essa ferramenta a gente desenvolveu de maneira externa, certo, Fernando? Que é o nosso radar. As pessoas que trabalham na minha área comercial conseguem interagir com a memória semântica da Márcia, ajustando e corrigindo a informação. E eu começo a criar diversas interfaces que começam a entregar, eventualmente, uma visão da memória da Márcia, aonde as pessoas conseguem consultar o que a Márcia sabe, mas também conseguem corrigir o que a Márcia sabe. Percebe? E assim a gente turbina as nossas relações. Último registro de memória da Márcia. Memória episódica. O que eu quis fazer com a memória episódica? Poxa, eu, Alemar, tem algumas coisas que eu considero importantes. Por exemplo, toda vez que eu faço uma reunião com a Márcia, eu tenho feito transcrição da reunião. A Márcia consegue pegar essa transcrição de reunião e dessa transcrição de reunião gerar um resumo rico, que é o resumo rico que eu quero. Certo? E ela consegue, eventualmente com isso, inclusive, atualizar os outros registros de memória dela. A Márcia, na memória episódica, tem um registro de quando essa reunião aconteceu e onde é que está o documento de resumo. Quando eu faço uma viagem, a Márcia está conectada com o meu Google Maps, quando eu faço uma viagem, o meu dia a dia, a Márcia sabe que eu viajei. Então, por exemplo, a Márcia sabe que eu estou em São Paulo e ela sabe que eu estou em São Paulo para a Pix. E ela sabe que eu fiquei no Hotel X. E ela sabe que durante esses dias eu assisti tal palestra, porque eu estou com o Cloudzinho, que é esse gravadorzinho bacana, né? Então, eu uso um gravadorzinho, todas as palestras que eu vejo, eu gravo a palestra aqui. Então, consequentemente, a Márcia sabe quais são as palestras que eu assisti também. E eu consigo conversar com ela. A Márcia tem uma série de eventos da empresa que eu considero que são relevantes. Então, coisas que eu consigo fazer. Esses dias eu estava indo para o escritório, True History, né? Eu estava indo para o escritório, mandei a mensagem de áudio para a Márcia. Márcia, você lembra de quando foi a minha última reunião com, não posso falar o nome do cliente por NDA, mas chefe de vocês? Márcia, você lembra quando é que eu fiz uma reunião com fulano? Lembro. Né? A reunião foi no dia tal. Não, primeiro, você está falando de fulano que trabalha na empresa tal? Ou seja, ela foi confirmada na memória semântica. Sim, é esse cara. Então, a tua última reunião com ele foi no dia tal e vocês falaram sobre isso. Aliás, você se comprometeu, lembra do Todoist? Você se comprometeu a mandar para ele um programa de um workshop. Você detalhou o que seria dito no workshop. Você quer que eu gere uma primeira versão do plano do workshop para você? Por favor. Ela gerou. Lembra do início? 10, 80, 10. Ela gerou o plano, eu revisei o plano, eu ajustei o plano e pronto. Eventualmente, eu consegui entregar o plano. Memória episódica. Eu consigo perguntar para a Márcia quais foram as cidades que eu visitei no mês passado. Quais foram as viagens que eu fiz? Quais foram as reuniões que eu fiz? Com quem que eu conversei? Sobre quais assuntos? E como que eu implementei a memória episódica da Márcia? Eu implementei a memória episódica da Márcia utilizando um banco de dados chamado RavenDB, que é um banco de dados que eu ajudei a desenvolver lá de Israel, enfim, um banco de dados NoSQL, bem legal, que eu não posso falar o nome do restaurante que utiliza eles, mas tem 32 mil restaurantes no mundo que utiliza. O pessoal faz umas batatinhas, sabe? Tem uns... Enfim, cara, RavenDB, e aqui está um desenho
de um documento que a Márcia gera quando acontece o episódio. Aqui está um JSON, é um documento simples. Tem lá as informações da reunião, quem foram os participantes, quais foram as decisões. E sabe o que é mais interessante? Para Márcia responder sobre, cara, o que eu faço é fazer uma consulta, o que ela faz é fazer uma consulta contra o Raven, numa base que é indexada. Percebe? Qual é o custo dela lembrar? Nada, porque a memória, o esforço de lembrança não é da LLM ou do parsing de um Markdown. É de uma consulta contra um banco de dados, modelado para registrar episódios. Assim como, por exemplo, estabelecer as relações complexas, não é um trabalho complexo para a Márcia, porque não é a Márcia que faz, é o Neo4j, através de uma consulta com Cypher, certo? Então, percebam, senhores, é um exercício pleno de arquitetura. E esse ponto é um ponto importante. E óbvio, né? A gente acaba criando memórias especialistas. Porque quando eu comecei a Márcia, eu comecei sem muita pretensão. Era uma POC, né? Só que eu quis escalar para a empresa. E eu comecei a perceber, por exemplo, que a Márcia, para trabalhar no contexto da empresa, ela precisaria ser separada em diversas Márcias. Então, a Márcia hoje é várias. Eu tenho uma Márcia que fala comigo, eu tenho uma Márcia que trabalha com CRM, uma Márcia que é especialista em arquitetura de software, eu tenho uma Márcia que é especialista... Eu tenho diversas Márcias especialistas. Ponto interessante, ó, vou dar um exemplo prático. O meu time comercial faz reunião com o cliente. Como que era o processo antes, né, Fernando? O time comercial elaborava uma proposta, mandava para mim, eu ficava pé da vida, porque o comercial não entendia o que eu falava. Aliás, muita gente não entende o que eu falo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando, mas, enfim, o problema não é vocês, sou eu, reconheço. Mas, cara, eu tinha que validar a proposta para... O que a Márcia consegue fazer hoje? Eles submetem para a Márcia a proposta, para mandar por e-mail. A Márcia analisa, comparando com a transcrição da reunião, para verificar se tudo que foi combinado na reunião está coberto na proposta. Só isso já me evita uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. Segundo ponto, eu dou mentorias de arquitetura há muito tempo, por exemplo. Então, antes as pessoas iam validar comigo se o que estava escrito estava de acordo com o que eu defendia, porque eu sou um tantinho... Por exemplo, vamos falar sobre CleanArch. Pessoal técnico, tá? CleanArch, para mim, é um dos maiores desserviços já feitos na história da arquitetura de software. Horrível. Perdi metade do público agora. Mas enfim, a Márcia não vai deixar... Por exemplo, eu sempre defendo microserviços, senhores, na grafia em português se escreve com 2 S. 3, se você considerar os serviços no final. E a IA, de vez em quando, faz sacanagem, escreve com S só. Débito técnico. Não tem débito técnico. É um falso cognato. Qualquer pessoa... Como é que uma pessoa fala sobre gestão de uma coisa se não sabe falar o nome da coisa? É dívida técnica. Teste unitário. Teste unitário é um teste solitário. Você escreveu uma vez só, um só, e validou que funciona e foi. É teste de unidade. Então, quer me deixar nervoso? É ver nos documentos da exímia, débito técnico, teste unitário, CleanArch. Velho, não. A Márcia sabe. E ela manda os e-mails dizendo, gente, não pode ser assim. Então, eu tenho Márcias especialistas, por quê? Porque, na prática, eu quero segmentar os skills, certo? Conforme a área de atuação. E isso evita, inclusive, que existam definições de sobreposição, porque uma das coisas que fazem agentes falhar com mais frequência é você ter parte da especificação do agente apontando para um comportamento e outra parte apontando para outro. Fernando Paiva, meu querido amigo aqui, eu estava utilizando um agente, uma variação da Márcia, e ele ficou indignado, porque numa linha do tempo, né, ela estava mostrando quadradinhos, né? E o Fernando Paiva, mas por que você não botou bolinhas? E ela respondeu, porque na minha especificação diz que você não gosta de cantos arredondados. Tá certo. Mas, enfim, memória, a Márcia hoje é várias. Aqui tem uma lista de Márcias, a ponto de eu, eventualmente, conversar com a Márcia através do Slack. Eu tenho um Slack onde eu converso com as minhas Márcias.
E por isso eu defendo mais uma vez que a gente tem uma visão de força de trabalho que é agêntica. Meu tempo está terminando e, cara, estou impressionado como eu vou conseguir terminar no tempo, tá? Mas aqui eu queria advertir uma coisa interessante para vocês. A memória da Márcia são várias Márcias. Mas por que são várias Márcias e ao mesmo tempo eu digo que é uma Márcia só? Acabou meu tempo, mas eu quero só concluir esse raciocínio rápido. O ponto é simples, ó. Memória de identidade é individual. Memória de trabalho é individual. Memória de skills, de comportamento, é compartilhada. Várias Márcias mandam e-mails, por exemplo. Memória de longo prazo é compartilhada. Memória semântica é compartilhada. Memória episódica é compartilhada. Percebe? Então, a Márcia tem várias encarnações com vários agentes, mas ela tem um modelo de memória que é compartilhado, como um componente isolado de arquitetura. E isso é importante porque, inclusive, permite e habilita você para fazer governança dessa memória de maneira mais eficiente. Aqui está um exemplo de eu conversando com a Márcia, vocês percebem, o feito patrão, fala patrão, indicadores, não sei o quê. Essa é a forma como eu converso com a Márcia no meu dia a dia. Eu sei que acabou meu tempo. Então, o que é a nova empresa? Antes, pessoas, processos e tecnologia. Agora, pessoas, agentes, processos e tecnologia. Esse é o novo desenho, a nossa interpretação. Agentes parecem gente, né? Ele tem voz, comportamento, memória, e só, de novo, tá? A pergunta não é se a sua empresa vai usar agentes, a pergunta é quando, blá, 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 blá. Vocês já sabem essa história, não vou ficar nessa linha. O que eu quero compartilhar com vocês, então, é um convite para que a gente continue conversando. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais. Vai ser um prazer ignorar cada um de vocês, quer dizer, responder cada um de vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da apresentação.